Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 31. Convite para a Morte. Parte 1. Arvintar, a capital imperial, situa-se na região oeste do Império Baharut. No seu centro estava o Palácio Imperial, a residência do homem conhecido como o Imperador Sangrento, Jirkniv-Hunifar Lord Elnix. Era cercada por edifícios acadêmicos, a Academia Imperial de Magia e todos os tipos de edifícios do governo que irradiavam na área circundante, e poderia ser considerado o coração do Império. Embora sua população fosse menor que a da capital real do Reino Reestize, era maior em escopo do que a capital real. Além disso, vários anos de reformas resultaram que o Império estava atualmente no meio de sua maior expansão da história, com inovação ininterrupta e um fluxo constante de recursos e talentos humanos chegando. O antigo estava sendo demolido para dar lugar a um futuro promissor. Todos seus cidadãos tinham semblantes brilhantes. Ainz e Narberal caminhavam pelas ruas movimentadas da cidade. Em circunstâncias normais, Ainz ficaria boquiaberto diante de tudo enquanto caminhava, como um caipira recém-saído da fazenda. Ao mesmo tempo, ele teria ficado profundamente comovido com quão diferente este lugar era do reino. No entanto, essas emoções estavam quase ausentes em Ainz. O estado de seu coração se refletia em suas ações e em seus passos conturbados. O que o governava agora era o sentimento de infelicidade. Vir para o Império tinha sido parte do plano de Demiurge, e quanto mais ele pensava a respeito, mais suas sobrancelhas, ilusórias, se tricotavam. O conceito de paciência era completamente desnecessário para Ainz Ol-Goon, o supremo governante de Nazarick. Ele não precisava reprimir seus sentimentos de frustração. A palavra de Ainz era lei. Como líder, tudo o que tinha que fazer era falar, e assim o preto se tornaria branco. Por isso, não havia nada que não fosse como ele desejava. Sendo esse o caso, porque as coisas acabaram assim. Ele queria ter rejeitado a proposta de Demiurge, mas não o fez por várias razões. O objetivo do plano, demonstrar o poder de Nazarick, era simples o suficiente para entender. Seus efeitos se mostrariam de imediato. Dito isso, Ainz não gostava desse curso de ação, pois achava que isso mancharia as criações feitas à mão por seus amigos. Era bastante desagradável rejeitar um excelente plano baseado apenas em sentimentos pessoais, mas também não queria que os outros o vissem como um líder supremo sem altruísmo algum. Além disso, ele não tinha outras propostas como alternativa. Ir contra as propostas de alguém sem preparar nada à altura era essencialmente comprar a briga desnecessárias, pura implicância. Quem o disse não foi seu status de governante, mas suas experiências como assalariado. Ainz começou a murmurar as palavras que já usara várias vezes para se consolar. Eu preciso ficar calmo. Preciso esfriar a cabeça. Preciso ser racional. Entre a razão e o coração, um superior deve escolher a razão. O pessoal que age com o coração pode conseguir colher grandes recompensas caso seja focado, mas na maioria das vezes nunca acaba bem. Além disso, a sorte foi lançada. Ainz não tinha pulmões, mas ainda assim respirou fundo e expirou. Os cidadãos circundantes olharam perplexos para este guerreiro que de repente estava puxando e expelindo ar enquanto caminhava, mas pareceram não se importar. Sua forma heróica e imponente muitas vezes atraía os olhares dos transeuntes. Em particular, era ainda mais comum os outros olharem para ele e depois o saudarem como herói. Portanto, ele não dava atenção aos olhares dos outros. Claro, se estivesse fazendo um show de heroísmo, montando Ramsuke ou alguma outra circunstância especial surgisse, então seria algo diferente, mas não era o caso agora. Depois de repetir o ciclo respiratório algumas vezes, apenas um pouco de aborrecimento permaneceu dentro dele. Foi quando notou Narberal, que estava vindo logo atrás. Sinto muito, parece que andei depressa demais por ser homem. O modo como ele dava grandes passos de armadura era completamente diferente do modo feminino que Narberal se movia sob seu manto.
Depois de considerar seus atributos físicos, ela provavelmente não estava tendo muita dificuldade, mas como homem, ele teve que se desculpar por andar à frente enquanto só pensava em si mesmo. Não tem problema, tudo bem certo. Será que ela falou isso por ser minha serva, ou é porque ela realmente não se importa? Ainz não sabia, então tudo o que podia fazer era encurtar seu passo enquanto procurava algum assunto. Ele sentia-se incomodado pelo clima estranho de agora e atormentou seu cérebro a pensar em algo. Contudo, nada de interessante ou adequado vinha à mente. Empresários em geral tendem a usar assuntos triviais em situações assim e com isso iniciar uma conversa. Discutir esportes também não era nada mal, o problema era que exigia conhecimento prévio sobre qual equipe a contraparte torcia. Enquanto ponderava sobre como iniciar a conversa, de repente Ainz sentiu um tipo de asco em seu coração. Por que estou agindo como se estivesse pisando em ovos em torno da Narberal, minha própria subordinada? Esta é uma rara oportunidade de testar o método de como mestre e servo devem interagir. O que um governante, um ser supremo na visão dela, fala com uma subordinada? Ainz recordou suas conversas do dia a dia com seus chefes. Essas seriam apropriadas. Ainz estava confuso. Ele era a autoridade suprema dentro da grande tumba de Nazarick, não o diretor de uma empresa. Estritamente falando, ele estava mais perto do presidente de uma empresa. Não, um presidente ainda é pouco, o que o rei do reino diria ao Gazef Stronov. Se eu pudesse usar isso como referência, mesmo com isso em mente, não fazia sentido pensar nisso agora. Porém, caminhar em silêncio assim fez o clima ficar muito sombrio. Ainz decidiu jogar a cautela ao vento e dizer a primeira coisa que lhe veio à mente. Nabe, o que você acha da minha voz? Ainz tocou suas cordas vocais com o dedo indicador, ou, para ser preciso, o lugar onde suas cordas vocais deveriam estar. Ele usou sua mão coberta pela manopla para pressionar a garganta. Ele não deveria ter sentido nada através do metal, mas havia uma sensação de apertar algo ao fazê-lo. Havia também uma umidade estranhamente fora do lugar. Eu rezo para que o Senhor perdoe minha franqueza, mas eu não gosto muito dessa voz. Não é porque soa estranho, mas porque acho sua voz normal maravilhosa, Momon-san. Eu entendo que tem razões que o impedem de fazê-lo, mas não posso deixar de desejar que volte a usar sua voz normal, Momon-san. Entendo. Eu acho que essa voz tem uma qualidade magnética, é um timbre agradável. Neuronist selecionou entre 50 pessoas, então eu sinto que tem um certo charme que não pode ser descrito em palavras. Ainz de repente lembrou como sua própria voz soava em uma gravação, e acabou grunhindo com vergonha. Mas sua supressão emocional estabilizou novamente. Foi por isso. Mas eu prefiro sua voz normal, Momon-san. Obrigado, Nabe. Bem, sendo honesto, nem eu mesmo esperava fazer uso disso. Não havia como dizer se Ainz estava sendo sincero ou apenas dizendo umas cortesias baratas. Enquanto refletia, ele cutucou a garganta mais uma vez. Ele podia sentir uma forma de vida agarrada lá, um inseto-boca. Talvez fosse bem incômodo se fosse humano. Será que só eu não sabia disso ou foi adicionado em alguma atualização de última hora? Não posso dizer que me incomoda, mas o contrário também é incerto. Não é apenas o meu conhecimento deste mundo que preciso verificar, mas também o meu próprio conhecimento sobre Yggdrasil. Que saco! A empresa do jogo queria que os jogadores de Yggdrasil pudessem aproveitar a sensação de explorar o desconhecido. Eles queriam que seus jogadores jogassem e experimentassem todo tipo de coisa. Então os desenvolvedores produziram uma quantidade impressionante de conteúdo de jogos e incluíram sistemas que pudessem ajustar esses dados. Assim, o desconhecido desdobrava-se diante dos jogadores. Eles sequer forneceram informações sobre o mapa do mundo do jogo, também foram imprudentes o suficiente para não fornecerem notícias sobre as dungeons do jogo e coisas como mineração, preparação de alimentos ou a criação de feras mágicas. Em um mundo como aquele, era preciso investigar e descobrir coisas por conta própria. Na verdade, mesmo o conhecimento se algum item poderia ou não ser usado só seria adquirido através de tentativas de erros e acertos por parte do jogador.
Havia sites de tutoriais e sites de notícias, mas hospedavam apenas compilados de informações de conhecimento público ou rumores não confiáveis. Yggdrasil foi um jogo de explorar o desconhecido. Assim, qualquer informação descoberta seria muito valiosa. Não havia mérito em publicar informação valiosa para qualquer estranho ver gratuitamente. Por fim, só se podia confiar em informações que sua própria guilda descobrisse ou em informações trocadas por uma guilda confiável. Todo o resto não passava de coisas irrelevantes e inúteis. Houve até um período em que as pessoas haviam deixado postagens suspeitas em fóruns juntamente com a frase "E aí, galera? Saí da guilda, por isso tô revelando essas coisas." Bem, algumas das informações eram verdadeiras, mas ainda assim. Uma vez existia uma guilda chamada Trey Burning Guilds. Era uma guilda formada por um dono de um site que oferecia informações em troca de adesão paga mensal, e eles frequentemente praticavam o mau hábito de enviar espiões para guildas de alto nível para roubar suas informações. No entanto, os desenvolvedores não consideraram isso um mau hábito. Eles concordaram tacitamente que esse era um meio válido de obter informações. Contudo, isso não caiu nada bem para os grupos que tiveram suas informações roubadas. As guildas de alto nível ficaram furiosas, então formaram uma aliança e atacaram a Trey Burning Guilds. A aliança posicionou os jogadores nos locais de respawn dentro dos templos da cidade que continham a base da guilda, e então começaram a dar PK nos membros da guilda. Eles prosseguiram repetidas vezes com PK assim que renasciam. Eventualmente, Trey Burning Guilds desmoronou e os membros da guilda se espalharam como cinzas ao vento. E no fim, publicaram todas as informações deles gratuitamente na web. Aquilo tinha sido uma lembrança nostálgica. Bem, não havia espiões na Inzolgoon, mas se esse incidente não tivesse acontecido, talvez tivéssemos permitido mais membros. Esse incidente fez com que a Inzolgoon parasse de recrutar. Com apenas 41 membros, eles eram os menos populosos entre as guildas bem classificadas. Talvez tenha havido sites altamente confiáveis nos últimos dias de Yggdrasil. Porém, a IN só tinha visitado esses sites durante a Era de Ouro da Inzolgoon, quando estavam em toda a sua glória. Naquela época, havia pouca informação útil nesses sites. Meu conhecimento pode estar defasado desde aquela época. Bem, eu prestei atenção às atualizações do desenvolvedor. Certamente deve haver outros jogadores de Yggdrasil neste mundo além de mim. Eu preciso considerar que eles devem saber muito mais coisas do que eu. Depois de trazer a 8 dedos sob sua bandeira, a INS aprendeu muito sobre a região ao redor de Nazarick. Isso incluía uma grande quantidade de informações sobre o reino e o império, que estavam sendo bem aproveitadas. No entanto, havia pouca informação sobre o reino sacro, a teocracia e o conselho estadual, então ele teria que coletar cuidadosamente informações sobre esses lugares no futuro. Que pena! Pensar demais nisso só traz ansiedade. Queria falar de algo mais descontraído. A INS fez uma pausa aqui, então casualmente olhou ao redor. Falando nisso, o Império é realmente muito vívido, o senhor acha? Para mim, é o mesmo que o Rantel. Depois de ouvir o que Narberal tinha a dizer, a INS olhou para os arredores novamente. As ruas estão cheias de vida, os transeuntes têm um certo brilho nos olhos. Há uma ambientação aprazível no ar, algo só visto em pessoas que acreditam que suas vidas vão melhorar, como esperado de Momon-san. Disse Narberal a uma pequena distância atrás dele. No entanto, Ainz se sentiu envergonhado por suas próprias palavras e não respondeu nada. Isso foi simplesmente uma impressão que ele teve, mas não estava confiante na exatidão de sua avaliação. Não me diga que eu fui infectado pelo Pandora's Actor. Ambientação aprazível, é sério que eu disse isso sem nem ficar envergonhado? Estou tentando ser o que? Um poeta? Na capital real, ele precisava agir como um herói até certo ponto, então Ainz havia atuado como um. E parece que ainda não tinha saído totalmente do papel. O rosto sob o elmo fechado ficou vermelho de um leve constrangimento, embora o rosto de um esqueleto não pudesse corar. Pouco depois Ainz viu a pousada que Fluder havia dito, ainda estava a uma certa distância.
Essa era a pousada de mais alto nível da capital imperial e, mesmo ao longe, podia-se dizer que era mais luxuosa do que a melhor pousada de Irrantel. Se alguém considerasse que as pousadas da capital real tinham uma longa e distinta história, então essa pousada da capital imperial seria equivalente a um hotel recém-inaugurado e de alto nível. Mas no fim a questão de qual pousada era a melhor seria decidida apenas por preferência pessoal. Bem, não podemos ter certeza sem dar uma olhada, mas acho que estamos no lugar certo. Ainz sentiu brevemente a placa de adamantite pendurada em seu peito, e então se dirigiu para a entrada da pousada. Assim como em Irrantel, a entrada era ladeada por guardas musculosos em armaduras de couro. Os homens lançaram olhares desconfiados para Momon e Nabe enquanto atravessavam o arco. Então, quando viram um certo item, seus olhos de repente se arregalaram. É ele mesmo. Só pode ser, dado o seu equipamento, então, ele podia ouvi-lo sussurrando um para o outro. Enquanto Ainz caminhava diante dos guardas tensos e nervosos, eles educadamente perguntaram a ele em tons firmes. Peço desculpas de antemão caso isso o ofenda, honorável aventureiro adamantite, mas posso, por favor, ver a prova de sua identidade. Ainz tirou sua plaqueta e perguntou: esta pousada não acompanha os hóspedes? Senhor. Infelizmente, a fim de manter o tom apropriado, o nosso estabelecimento não acomoda os hóspedes que não foram previamente apresentados. Mas, claro, o senhor seria uma exceção, honorável aventureiro adamantite. Um dos guardas ficou as mãos nas roupas, curvou-se profundamente e depois cautelosamente aceitou a plaqueta de identidade como se fosse algo frágil. Ele então virou e leu as letras lá escritas. Momon, o Negro Sama. De fato eu verifiquei e não há dúvidas. Obrigado por nos oferecer a prova da sua classificação como adamantite. Assim como antes, o guarda devolveu cuidadosamente a placa a Ainz. As placas que indicavam a classificação de um aventureiro eram feitas do material correspondente ao rank, e esse pequeno pedaço de adamantite custava uma boa soma. Claro, adamantite era um metal muito duro e não seria amassado ou arranhado apenas por deixá-lo cair no chão, mas se o perdessem, teriam que pagar uma boa quantia. Por exemplo, um curamberat, um pássaro parecido com um corvo, poderia roubá-lo enquanto estava sendo devolvido. Não era uma fábula inventada para lembrá-los de ter cuidado ao manusear itens valiosos. Mas sim um exemplo real do que aconteceu no passado. Depois que Ainz pegou de volta, os dois guardas pareciam visivelmente aliviados, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Então, posso entrar? Claro, Momon-sama. Por favor, permita-me acompanhá-lo ao recepcionista claro. Por favor, Miguel. O reino não tem a prática de dar gorjeta. O mesmo vale no Império. Ainz pensou em coisas assim enquanto deixava o guarda guiá-los. Depois de entrar na pousada, passaram por um salão cujo piso parecia ser feito de grandes placas de pedra antes de seguir direto para o recepcionista. Eu tenho comigo o aventureiro classificado como adamantite, Momon-sama e sua companheira. O homem de aparência culta sentado no balcão olhou para o guarda. O guarda então se inclinou reverentemente para Momon, Ainz, antes de retornar ao seu posto. Eu lhe dou boas-vindas, Momon-sama. Por favor, aceite meus mais sinceros agradecimentos por escolher residir em nosso humilde estabelecimento durante toda a sua estada na capital imperial. O homem no balcão inclinou-se profundamente para Ainz. Claro. Eu vou ficar aqui por uma noite muito bem. Então, posso incomodá-lo para assinar nosso registro de convidado. Ainz sorriu sob o elmo fechado, depois pegou a caneta e escreveu. Sua assinatura dizia Momon na língua do reino. Ele havia praticado escrever dezenas de vezes. Muito obrigado. Posso saber que tipo de quarto gostaria? Pessoalmente, Ainz não se importava com um quarto barato. No entanto, como de costume, ele não podia fazer isso. Eu não posso comer, então um quarto sem refeições seria bom. Ainz lembrou dos vários pratos deste mundo. Havia um suco de fruta de cor verde com uma fragrância doce. Havia algo rosa que parecia ovos mexidos. Havia também pedaços de carne fatiada cobertos com algum tipo de líquido azul. Todos despertaram sua curiosidade, mas ele não podia comê-los.
libido, apetite e a necessidade de dormir. Este corpo tem muitos benefícios, mas eu perdi muitas coisas. Que pena. Ah, se eu ainda tivesse meu corpo de carne, haveria uma grande possibilidade de me perder em meus desejos. Ain se imaginou na cama com Albedo, e seu rosto torceu ligeiramente. Isso porque a imagem mental de um superior cometendo assédio sexual a uma funcionária, ou coisa ainda pior, apareceu em sua mente. É certo que Albedo parece me amar, mas é um sentimento complicado. Se eu não tivesse feito aquilo no passado, ops. Perdoe-me, apenas nos dê um quarto apropriado. A propósito, já que não temos a moeda comum, podemos pagar com moedas do reino. Claro. A moeda do reino e a moeda do império sempre foram permutadas em uma base para um ótimo. Conto com seus serviços como desejar. Vamos preparar um quarto adequado para o senhor, Momon-sama. Posso incomodá-lo para guardar em nosso bar? Ainz olhou para o bar em questão. Era muito espaçoso e emanava uma sensação muito elegante, parecia poder acomodar cerca de 50 pessoas. As cadeiras pareciam muito confortáveis. Um bardo estava tocando músicas calmas ao fundo. Comidas e bebidas já estão inclusas, sintam-se à vontade para relaxarem o quanto quiserem. Aqueles que pagavam mais recebiam mais regalias que outros. Foi em qualquer outro lugar que Ainz visitara. Infelizmente, este tipo de serviço não era algo realmente relevante para Ainz. Então, vamos, Nabe. Ainz levou Nabe ao bar e sentou-se em uma cadeira próxima. Havia vários outros convidados no salão, os quais pareciam ser aventureiros. Aventureiros de alto nível receberiam pagamentos maciços apenas por um único trabalho, e seus padrões de vida subiriam para corresponder. Viver em uma pousada como esta dificilmente era um problema para eles. Isso provavelmente era verdade para qualquer cidade, seja a capital real ou Irrantel. Ainz verificou se a placa de adamantite em volta do pescoço era visível para os outros. Permitir que os presentes conversassem entre si e construíssem sua reputação sem ele fazer nada era uma boa ideia. Ainz sentiu os outros olharem para ele enquanto examinava um menu de bebidas à sua frente. Não consigo ler nada, ele folheou as páginas aleatoriamente. Ele passou pelo cardápio apesar de não ser capaz de lê-lo, a fim de afastar as suspeitas. Ainz tinha trazido os óculos de leitura que emprestara a Sebas como precaução, mas não podia usá-los aqui. Sebas, Tsuari. Ele se lembrou do rosto de seu subordinado e falou em voz baixa o nome da mulher cujo aparecera em sua mente. O que tem ela? Ah, não é nada. Eu só estava pensando em como ela se adaptou bem a tudo o que aconteceu. Mesmo tendo confiado Tsuari aos cuidados de Sebas, Ainz havia prometido a ela sua proteção e, como proprietário de uma empresa, era obrigado a prestar atenção ao bem-estar de seus empregados. Se me permite, creio que ficarão bem. Atualmente, a empregada-chefe está em confinamento, então o Sebas-sama está ensinando a ser uma empregada adequada. Depois que aprender a etiqueta apropriada, ela aprenderá a cozinhar e a executar outras tarefas. Uma vez que tenhamos determinado quais deveres se adequam às suas habilidades, ela será oficialmente designada a um cargo sim. Bem, não deve haver problemas em deixar que o Sebas lide com tudo. Além disso, acho que já é hora de soltarmos aquelas duas do confinamento. A raiva da Albedo por elas deve ter passado. Narberal não respondeu. Tudo que ela fez foi acenar com a cabeça. Sentindo uma pausa na conversa, o garçom se aproximou deles. Já decidiram o que desejam? Eu gostaria de um macchiato gelado. Nabe. O mesmo para mim. Pode escolher algo diferente. Não me importo sim, mas eu realmente quero o mesmo. Ah, mais leite no meu, por favor. Muito bem. O garçom inclinou-se profundamente e recuou em silêncio. Macchiato era uma bebida que Ainz tinha visto nas hospedarias de Irrantel, e parecia com café latte. O cheiro lembrava também um latte, mas Ainz também havia visto cafés latte e comum em categorias separadas. Aliás, Ainz sequer sabia o sabor que tinha. Escusado dizer que ele é incapaz de beber sem fazer uma lambança. Ele havia tentado, é claro, mas tudo havia vazado pelo fundo do queixo. No fim nem conseguiu sentir o gosto de nada.
No entanto, ele acabou pedindo de qualquer maneira, porque parecia algo que apenas estabelecimentos de alta classe venderiam. Ele achava que isso combinava com lugares como esses. Quando enxugou seu suor inexistente, Ainz fez uma pergunta a Narberal de maneira trivial. Nabe, como eu gosto do macchiato? Ele a perguntou porque sabia que ela havia bebido antes. Narberal fez uma pausa para pensar. Era provavelmente o tipo de olhar que alguém teria se estivesse pensando em como explicar o gosto do café para uma pessoa que nunca experimentara antes. Como devo colocar isso? É muito parecido com um café shaquerato. Porém, o gosto do leite condensado fica muito presente no paladar. Não gosto muito, entendo. Isso parece delicioso. Shaquerato? Eu nunca ouvi falar de uma bebida como essa antes. Deve ser uma bebida exclusiva deste mundo. Eu sinto que é meramente bebível. Ainz casualmente respondeu, e então as bebidas chegaram. Não se importe comigo, apenas faça a sua parte. Seria estranho se nós dois não tocássemos nossas bebidas. Ainz estava tão acostumado a não remover seu elmo no reino, que tinha esquecido completamente de tirá-lo quando as bebidas chegaram. A maneira como ele disse isso de uma maneira tão natural pareceu muito forçado. Obrigada, beba, e escute meus planos enquanto o faz. Pretendo passar 2 dias passeando pelos pontos turísticos da capital imperial. Ouvi dizer que os mercados centrais têm uma grande variedade de consumíveis, e apenas dar uma boa olhada já será bem interessante. Além disso, há os mercados do norte, que parecem conter a maioria das lojas que armazenam itens mágicos. Aventureiros vão lá regularmente. Essa informação foi fornecida pela 8 Dedos, que agora não passavam de marionetes para Ainz. Eles também haviam fornecido muitas notícias sobre o submundo, mas Ainz não tinha a intenção de se envolver em tais assuntos, então só havia desnatado essa informação. Vamos à Guilda dos Aventureiros no 3º dia. Eu gostaria de encontrar e conhecer os aventureiros do Império, mas se isso não for possível, vamos apenas pegar uma tarefa simples e rápida para espalhar a nossa fama. Se tudo correr como planejado, seremos capazes de voltar dentro de 7 dias. Alguma sugestão, Nabe? Narberal, que não havia tocado em sua bebida, mas estava apenas ouvindo em silêncio, simplesmente negou com a cabeça.